Bem-vindos a mais uma receita de sobrevivência e terapia. Sou a Cláudia, vou fazer pão de milho. Uma receita bem fácil que fica um pão muito gostoso. Vamos conferir os ingredientes. Tenho aqui 3 ovos, 200 ml de leite, 200 ml de água, 100 gramas de banha de porco. Quem não quiser utilizar a banha, pode ser outra gordura, pode ser óleo, pode ser manteiga. Eu utilizo 10% do peso da farinha, tá? Mas lembrando que a banha deixa o pão mais macio, ele conserva a maciez por mais tempo. 120 gramas de farinha de milho, bem fininha, tá? É bem fina. 2 latinhas de 170 gramas cada uma de milho, retirei a água, deixei só os grãos. Aqui eu tenho 100 gramas de açúcar, 20 de sal. Separei 1 quilo de farinha aqui e tenho 2 pacotinhos de 10 gramas de fermento biológico seco, tá? Se você fizer esse pão com mais tempo, ao invés de 2, você pode utilizar 1 pacotinho só, tá? Eu, como tô com pouco tempo, eu vou colocar 20 gramas. Mas pode ser feito com uma fermentação mais devagar, que vai demorar um pouquinho mais para crescer, mas dá para fazer tranquilamente com 10 gramas, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é liquidificar todos os ingredientes. Vou colocar aqui, ó, os ovos. É muito fácil de fazer esse pão, fica uma delícia, tá? Tudo temperatura ambiente, tá? O leite, os ovos, só a banha que eu coloquei 20 segundos no micro-ondas, para ela derreter um pouquinho para mim conseguir manusear ela, ó, mas tá ainda firme. Vamos colocar aqui a banha também, a água, a farinha de milho, de preferência fininha, tá, pessoal? Porque se for a mais grossa, ela vai ficar com os pedacinhos do milho. E a ideia é que a gente bate bem para colocar, para fazer o pão bem, uma massa bem homogênea. O milho, 2 latinhas, que são 340 gramas, o açúcar, 100 gramas, e o sal, 20 gramas. Deixo para trás aqui apenas o fermento e a farinha de trigo. Os demais ingredientes coloquei tudo. E agora vamos fazer barulho, então. Bater até desmanchar bem o milho aqui, ó. Triturar bem o milho. Uns 2 minutos mais ou menos. Então, aqui eu liquidifiquei, ó. Ficou bem batido, tá? Menos de 2 minutos fica assim. Aqui eu vou colocar, então, o fermento. O fermento é a marca da sua preferência. Eu deixei no sachê para vocês verem que eu tô colocando 2 de 10 gramas, tá? Mas conforme eu falei, se tiver tempo, faça com apenas 10 gramas que vai ficar mais saudável. Eu hoje tô com pouco tempo, por isso que eu tô reforçando no fermento. Mas fica a dica que dá para fazer com 10 gramas, tá? Coloquei o fermento, vou misturar aqui com a farinha. Eu tenho 1 quilo de farinha de trigo aqui. Deixei separado ali 300 gramas, caso precise para sovar, eu vou pegar, mas depois eu passo o peso certo para vocês. E aqui a gente vai misturando. É um pão maravilhoso, pessoal, muito rápido de fazer, muito fácil e fica muito gostoso. Hoje eu vou fazer esse pão de milho. Faz tempo que eu não faço pão, o meu tempo tá meio escasso, mas hoje eu vou tirar um tempinho para fazer pão. E vamos colocar a mão na massa. Uma massa muito gostosa para trabalhar. Enquanto eu misturo aqui, faço essa massa, aproveita e deixa aí nos comentários de onde está nos assistindo. Diz aí se você costuma fazer pão em casa, se você faz ou se você compra pão. Eu ultimamente não tá me sobrando tempo para fazer. Mas hoje vou fazer e vou mostrar para vocês essa maravilha que vai ficar esse pão. E quem sabe você faz aí na sua casa também. Então, vou misturando aqui e já já eu volto para mostrar para vocês a massa, como a gente tem que sovar
tudo certinho, ó. Eu vou precisar de mais um pouquinho de farinha, mas aí eu peso tudo certo para vocês terem as medidas certas. Quanto à medida, pessoal, aproveitando, as pessoas me perguntam por que você não passa em xícaras, em copos, em colheres. Pessoal, minhas medidas eu procuro passar em gramas para que a receita fique exata. Eu jamais vou passar uma receita que eu tenha dúvida que não vai dar certo para vocês perderem os insumos de vocês. Então, por isso que eu passo sempre em peso, ó. Foi 1 quilo de farinha até agora. Aqui eu tenho 300 gramas que eu pesei e eu vou colocando aos poucos. O que sobrar, depois eu mostro para vocês. Então, vou misturando e já já eu volto para mostrar a massa pronta para vocês. E a massa está pronta. Olha, pessoal, como vocês podem ver, ela tá bem pegajosa ainda na minha mão, tá? Eu utilizei mais quase 150 gramas de farinha. Eu tinha 300, tem 164, tá? Então, agora nós vamos sovar essa massa. Não deixo mais dura que isso, tá? Conforme a gente vai sovando, ela vai ficando lisa e ela não vai mais pegar na mão. E se precisar, a gente vai colocando um pouquinho de farinha na bancada, mas não muito, pouquinho, tá? Então, 1 quilo, 150 de farinha. Para sovar, é só ir rasgando a massa. Uns 10, 15 minutos e a massa vai estar bem lisinha. Aí eu volto para mostrar para vocês. Uns 10 minutos sovando, pessoal. E olha a massa como que fica, ó. Bem lisinha, bem bonita. Lembrando, vão sovando conforme vai precisando. Vão espalhando um pouquinho de farinha na bancada. Pouco por vez, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Esse pão, se você quiser fazer ele pão grande, pãozinho, aí fica à vontade, a critério de vocês. Eu vou fazer 3 pães. Vou botar na mesma forma, numa assadeira numa forma dessas comum de bolos, 3 juntos, tá? Então, vamos repartir aqui, ó, mais ou menos igual. Depois, se quiser acertar o peso, olha que massa linda. Se quiser acertar o peso para ficar todos do mesmo tamanho, também pode. E a gente vai deixar eles descansando uns 10, 15 minutos. Não é crescendo, tá, pessoal? É só descansando. Porque como a gente mexeu bastante, a fibra do trigo fica estressado. Então, a gente tem que deixar ele descansar. E aí, eu volto para modelar os pães e botar na assadeira. Descansou as massas. Aqui a gente pode modelar como você achar melhor, tá? Eu coloquei mais um pouquinho de farinha, porque é uma massa realmente mole, tá, pessoal? É uma massa que gruda. E a gente vai abrir um pouquinho aqui no rolo, ó. Passo o rolo delicadamente e aí a gente vai enrolar. Eu untei e enfarinhei essa assadeira, que eu vou colocar um pão do lado do outro. Vou assar os 3 juntos aí. Pode ser colocado em uma forma individual, pode ser feito pão pequenininhos, de bolinha, como você preferir. Aí fica a seu critério. Então, aqui a gente abre e na sequência a gente vai enrolar esse pão. Ó, bem fácil. É só pegar e ir enrolando e apertando, tá? Não deixa um ar, porque senão depois ele não fica legal. Então, aqui é só ir puxando e vai formando o seu pãozinho. Olha que bonito e fácil de fazer, ó. Se quiser deixar ele reto aqui, ó, sem essas marcas, eu prefiro com as marcas, formato do pão assim. Mas aí fica a critério de cada um. E aqui a gente coloca na assadeira. Deixa um espaço entre um e outro, e assim eu vou fazer com os 3. Aí a gente deixa ele crescer até dobrar de tamanho, e depois a gente leva a assar por 180 graus, forno pré-aquecido, mais ou menos uns 35 minutos. Então, daqui a pouco nós já vamos ter pão quentinho para comer. E assim eu vou fazendo. Não vou mostrar tudo, porque senão vai ficar muito comprido o vídeo. Mas é exatamente igual eu fiz no outro. Abre a massa e depois vem enrolando. Vai apertando e vai enrolando. Bem fácil, bem rápido de fazer. E temos mais um pão. E vou pro terceiro. Mesma forma.
Quando ele crescer, eu volto para mostrar para vocês. Cobri com uma toalhinha, tá? Não deixem descoberto para ele não criar casca. E assim que ele crescer, a gente volta. Nossos pães já cresceram. Olha, quase dobrou de tamanho, tá? Então, aqui eu tenho uma gema e um pouquinho de leite, ó. Só um pouquinho de leite. A gente vai misturar essa gema com esse leite e vamos pincelar sobre o pão. Bem de leve, porque ele já tá crescido. Se eu apertar muito, ele vai baixar. Então, tem que ser bem de leve, ó. Com um pincel, a gente vai espalhando sobre o pão. O meu forno já está ligado para ir aquecendo. Eu preciso que ele esteja pré-aquecido. Nunca coloco o pão a assar sem pré-aquecer o forno, porque senão o pão não vai ficar legal. Ele vai entrar no forno com o forno muito frio, ele vai crescer demais e depois a tendência é baixar. Aí as pessoas me perguntam, por que o meu pão murcha? Porque às vezes a gente coloca no forno não com a temperatura adequada. Aí ele cresce demais e depois ele baixa. Então, aqui é só ir pincelando bem por igual. E aí, depois a gente vai polvilhar farinha de milho. Se quiser cortar ele, dá para cortar após colocar a farinha. Vou mostrar aqui nesses dois para vocês. Com uma peneira, a gente vai peneirando a farinha, ó. Que vai ficar um detalhe bem legal depois que assa, vai ficar bem rústica. Então, aqui é bem fácil, ó. Onde eu coloquei a gema, eu vou pincelar. E vamos levar para assar agora. Só finalizar esse aqui que eu não pincelei. E já vamos levar para assar. Conforme eu falei, forno pré-aquecido a 180 graus, por uns 35 minutos. E o nosso pão vai estar pronto. (35 minutos a 180 graus e olha nossos pães prontinhos. Agora eu vou retirar do forno e já corto uma fatia para mostrar para vocês. E olha que maravilha, pessoal. Olha isso. Tenho que mostrar para vocês, né? Olha a maciez desse pão. Recém retirei do forno, tá quentinho ainda, mas eu tenho que mostrar para vocês. Olha o que é o nosso pão. Muito macio, cheiroso. Eu vou passar uma manteiguinha aqui, ó, para fazer uma vontade para vocês reproduzirem a nossa receita, ó. Pãozinho quente, a manteiga derretendo, que é tudo de bom. Gente, esse pão é muito fácil de fazer. Ele é maravilhoso, não deixam de fazer. Olha isso. Para quem gosta de um pão com uma manteiguinha, simplesmente sensacional. Então, era essa receita, pessoal. Para quem tem família pequena, pode simplesmente congelar um pão desses. O que eu faço? Eu espero ele esfriar totalmente, agora ele tá quente ainda. Aí eu coloco num saco plástico bem amarrado, para que não entre nada de gelo, e eu congelo. Quando eu quiser um pão fresco, é só descongelar e esperar ele naturalmente se descongelar, e a gente vai ter pão fresco por mais dias. Então, é uma dica que eu deixo para vocês. E não deixem de fazer, gente. Olha aqui, ó. Não precisa mostrar, não precisa falar mais nada, né? Agora, então, vamos provar esse pão que tá maravilhoso. Muito obrigado a você que nos assistiu. Muito obrigado a você que nos acompanha e que se inscreveu em nosso canal. Ficam todos com Deus e até a próxima receita.